Deixei que minha cunhada egoísta usasse minha casa para o casamento dela. Depois descobri que não fui convidada porque ela disse ao seu noivo rico que a casa era dela. Então cancelei o casamento no último minuto. Olá a todos. Tenho 34 anos e venho acompanhando este fórum há muito tempo. Recentemente, algo aconteceu na minha vida que preciso de uma opinião. Já li muitos posts sobre cunhadas para ver se alguém passou por uma situação parecida com a minha e como lidaram com isso. No entanto, acho que minha situação é única, e preciso de alguns conselhos sobre isso. Isso é sobre mim, e é por isso que não posso discutir isso com meu marido. Vocês sabem, as complexidades familiares. Então aqui vai. Minha cunhada de 27 anos está planejando um casamento na primavera. Ela quer organizá-lo na minha casa. Sim, é isso mesmo. Não é para me gabar, mas tem uma casa de 4 quartos com uma piscina e um grande jardim. Ela está noiva de um cara irlandês, então a família e os parentes dele precisarão de um lugar para passar a noite quando vierem para o casamento. Temos uma sala de estar bastante espaçosa também, e um grande jardim do lado de fora. Ela está planejando um casamento ao ar livre no jardim, seguido por um jantar-almoço na sala de estar. É assim que ela quer que seja. Agora, a pergunta óbvia é: estou de acordo com isso? Bem, não sei, por isso estou aqui procurando conselhos. Permitam-me dar um pouco de contexto. Estou casada com meu marido há 8 anos. Nos conhecemos na pós-graduação. Namoramos durante 4 ou 5 anos antes de nos casarmos. Ele não vem de uma família rica, mas é um homem trabalhador que se fez sozinho. Meu sogro trabalhava como diarista e minha sogra fazia bicos. Meu marido tem uma irmã mais nova que mora com meus sogros. Tenham em mente que ela tem 27 anos e ainda não trabalha. Não só eles fornecem comida e abrigo para ela, mas também atendem às suas demandas extravagantes. E por extravagantes, quero dizer que estão além de suas possibilidades. Ao contrário do meu marido, que concluiu seu mestrado, ela nem terminou a escola. Seus pais nem insistiram para que ela terminasse a escola porque não acreditavam que fosse necessário dizer isso. Ela segue essa nova geração de influenciadores que dizem que um diploma não te torna rico ou bem-sucedido. Isso me parece estranho, pois fui criada de maneira bem diferente. Embora meus pais estejam bem economicamente, nunca nos deram privilégios. Sim, fomos a uma escola particular, chamem de luxo se quiserem, mas além disso, meus pais não contribuíram para minha carreira. Quando meu irmão e eu estávamos no ensino médio, meu pai nos disse claramente que ou conseguiríamos uma bolsa de estudos ou pediríamos um empréstimo para estudar. Ele não iria pagar pela nossa faculdade. Nós odiávamos isso e pensávamos que nosso pai era um pão duro. Estudamos muito e conseguimos bolsas. Agora que sou mais velha, percebo quão boa foi a criação dele. Ele nos tornou autossuficientes, especialmente depois de ver a situação atual. Estou convencida de como é importante o papel dos pais na vida de uma pessoa. Quando consegui meu primeiro emprego depois da faculdade, fiquei louca de tanto festejar e viajar. Meu pai me sentou e me mostrou algumas boas propriedades imobiliárias. Fiquei feliz porque pensei que finalmente estava soltando um pouco de dinheiro de suas mãos rígidas, mas não era isso. Ele queria que eu comprasse a casa por conta própria, embora ele tenha pago o valor da entrada. Ele me explicou a importância de ter minha própria casa e quanto antes melhor. Ele me aconselhou a alugar metade para ajudar com a hipoteca. Graças ao seu conselho oportuno, hoje sou dona desta casa. Vendo os preços dos imóveis agora, acho que se não tivesse comprado naquela época, não teria conseguido uma propriedade tão espaçosa a este preço. Se falo da minha relação com meus sogros, tem sido regular. Não nos vemos com frequência, eles moram do outro lado da cidade e eu levo uma vida muito ocupada. Ainda assim, tenho um vínculo decente com minha sogra. Falamos uma vez por semana, mas simplesmente não consigo me dar bem com minha cunhada. Não consigo. Somos polos opostos. Ela não gosta de mim porque durante nossas primeiras interações, eu costumava convencê-la a terminar os estudos e conseguir um emprego. Ela acha que estou com ciúmes dela porque seus pais cuidam dela enquanto meus pais me deixaram viver por conta própria. A pior parte é que meus sogros dizem que estão com dificuldades financeiras, mas ainda assim estão alimentando sua filha de 27 anos sem rumo. Meu marido e eu oferecemos ajudá-la a conseguir um emprego em um escritório, mas nem ela nem meus sogros mostraram interesse. Ela é preguiçosa, não há dúvida disso, mas meus sogros deveriam ter incentivado ela a trabalhar, mas estão satisfeitos em sustentá-la. Passando para o casamento dela, há algumas razões pelas quais minha cunhada quer se casar na minha casa. Uma delas, é claro, é o espaço. Ela poderia realizar o casamento e o jantar-almoço tudo em um só lugar, e até seus convidados poderiam ficar lá e não precisariam reservar um hotel. Outra razão é que ela não pode se dar ao luxo de alugar um local. Se não for a minha casa, ela terá que se contentar com um casamento no cartório. Ela não ganha nada e meus sogros não têm uma fortuna para gastar no casamento dela. Meu marido não quer opinar sobre isso porque é minha casa e ele quer que eu tome a decisão, independentemente do que ele pense. Assim é meu homem, e é por isso que o amo tanto.
Então, meu problema se resume a isso. Vocês acham que eu deveria deixar ela usar minha casa como local de casamento? Atualização 1. Olá a todos. Amanhã é o casamento e hoje descobri que não fui convidada. A parte mais irônica é que o casamento é na minha casa. Deixe-me começar de onde parei da última vez. Então sim, concordei em deixar ela usar minha casa para o casamento. Estava definitivamente preocupada com isso, mas finalmente concordei. Agora lamento minha decisão. Estou furiosa, então por favor, desculpem-me se eu apenas desabafar meu coração. Minha cunhada não é nada mais do que uma interesseira que usa os homens por dinheiro em troca de favores. Ela nem é tão atraente, e nem me façam falar sobre a falta de inteligência dela. Mas vocês sabem, uma vez que as luzes se apagam, a maioria dos homens não se importa com isso. Ela deve ser boa no que oferece, por isso conseguiu o que chama de grande prêmio. Assim ela chama o noivo dela, o grande prêmio. Não só é superficial, mas também mentirosa. Descobri que o noivo irlandês dela está muito bem de vida. Ele trabalha como banqueiro, e até a família dele é bem posicionada. Então, para impressioná-los, ela mentiu dizendo que minha casa era dela. Já sabia dessa mentira há algum tempo, mas não me importava porque não me afeta se fingir ser algo que não é traz algum benefício para ela. Deixe-a fazer isso, não muda a verdade. Quando o noivo dela pediu-a em casamento, ela veio até mim e quase implorou para eu deixar ela usar minha casa para o casamento. Se isso não bastasse, meus sogros também vieram suplicar. Disseram que se eu não concordasse, talvez tivessem que pedir um empréstimo para financiar o casamento dela. Perguntei por que Sal e o noivo dela não poderiam financiar isso eles mesmos. Meus sogros disseram que tradicionalmente sempre é a família da noiva que organiza o casamento, e que os irlandeses seguem essa tradição mais do que nós. Não sei o quão verdadeiro isso é, então por favor, não me critiquem. Não são minhas palavras. Além disso, Sal já havia se gabado com o noivo e seus sogros sobre a grande casa dela, que pode sediar um casamento. A estupidez dela me fez rir. Eu disse, e se eu não permitir o casamento na minha casa? Quero dizer, posso fazer isso, certo? Vocês não acham que ela deveria ter me perguntado primeiro antes de se comprometer com o noivo? Meus sogros assentiram e pediram que eu salvaguardasse a reputação. Eu disse que faria, mas que eles deveriam ter feito um trabalho melhor criando a filha. Vejam, não adoço minhas palavras, e talvez por isso pensem que sou arrogante. Eles não entendem que digo isso para o bem deles. Vejam o que aconteceu depois. Eles insistiram até que eu concordasse com isso. Em um ponto pensei que era uma questão de 2 dias, então vamos acabar com isso e pronto. Sim, as pessoas me perguntaram na última postagem se ela ofereceu pagar aluguel. Ah, não. Tudo isso aconteceu há 3 meses, quando fiz a postagem original. Avançando para 2 dias atrás, Sal chegou com meus sogros e mais 2 caras. Eu estava no trabalho e vi isso na câmera instalada dentro de casa, que tem um sensor de movimento. Liguei para ela e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que aqueles caras eram decoradores de casamento, estavam lá para uma visita ao local para planejar o casamento. Pedi para ela ter cuidado com minhas coisas, e ela me assegurou que cuidaria. Depois de pagar a hipoteca no ano passado, me livrei dos inquilinos que ocupavam os 2 quartos de cima. Tirei uma folga do trabalho para preparar 2 quartos para eles. Contratei uma faxineira para fazer o trabalho. É uma casa enorme para eu limpar tudo sozinha. Hoje, Sal apareceu às 6 horas da manhã enquanto ainda estávamos dormindo. Ela estava saindo para sua despedida de solteira na cidade vizinha. Ela veio para ver se tudo estava arrumado corretamente. Ficou feliz ao ver que preparei 2 quartos para eles e aluguei uma mesa de jantar maior para o jantar desta noite. Depois, ela percorreu a casa dizendo, ok, esses 2 quartos estão preparados para meus sogros. Mamãe e papai vão ficar no seu quarto, e eu vou ficar no outro quarto com closet. Uau, estou tão animada para mostrar a eles minha grande casa com essas coisas chiques. Não posso esperar para ver suas expressões maravilhadas quando lhes mostrar a casa. Eu estava confusa. Quero dizer, onde nós vamos ficar? O resto da conversa foi assim. Desculpe, estou confusa. Se seus pais ocuparem nosso quarto, onde nós vamos ficar? Sal, bem, não sei. Vocês podem ir para a casa dos seus pais ou talvez se hospedar em um hotel por 2 dias. Vocês 2 ganham muito dinheiro, tenho certeza de que podem pagar. Mas por que devemos sair da nossa própria casa? Sal, porque para eles está a casa dos meus pais, lembra? E vocês não podem morar aqui. Seria muito estranho um irmão casado e sua esposa morarem com meus pais. Fiquei tonta com a conversa, tipo, que diabos? Então, você vai fazer parecer que está a casa dos seus pais e que você mora aqui como uma princesa? Sal, mais ou menos. Eu já estava muito irritada. Fiz cara séria e perguntei. Então, no seu conto de fadas, onde nós vamos morar caso seus sogros perguntem? Sal, eles não vão perguntar. Quero dizer, como fariam isso? Vocês não estarão presentes aqui, certo? E nossas coisas? Nossas fotos? Sal, quem vai saber que são suas coisas? Vou dizer que é tudo meu. O único problema são as fotos no corredor.
Vamos ter que removê-las antes que eles cheguem. Suspirei e perguntei. Então, mesmo que desocupemos a casa para seguir seu disfarce, ainda vamos nos encontrar com eles no seu casamento, certo? O que acontece se perguntarem? Fiz essa pergunta com sarcasmo, mas a resposta dela me deixou boquiaberta. Sal, não. Há um mal-entendido aqui. Vocês não estão convidados para o casamento nem para o jantar em família. De jeito nenhum. O que diabos? Sal, não sei como isso aconteceu, mas nunca os convidei para o casamento. Mamãe ou papai enviaram um convite? Me senti tão estúpida de estar falando com uma idiota. Gritei o nome do meu marido, que estava dormindo tranquilamente. Gritei tão alto que ele correu para fora. Sabia que não fomos convidados para o casamento? Parece que seu corpo estava acordado, mas sua mente ainda estava dormindo. Meu marido, para que casamento? Oh sim, o casamento dela. Não fomos convidados? Quero dizer, por quê? Eu disse que sua irmã estava dizendo que não nos enviou o convite, então como poderíamos supor que fomos convidados? Deixe-me entender a situação. Realmente não entendo o que está acontecendo aqui. Ele levou alguns minutos e algumas repetições para entender o que tinha acabado de acontecer. Ele ficou horrorizado de como não fomos convidados para o casamento que seria realizado em nossa casa. Minha cunhada disse, bem, se isso te incomoda tanto, você pode comparecer, e provavelmente pode dizer que sua esposa está doente, então ela teve que faltar. Perguntei qual era a razão original dela para justificar nossa ausência. Esta mulher teve a audácia de rir na minha cara e disse, você não vai acreditar. Eu disse a eles que meus pais a afastaram porque você é muito tóxica. Uau, o que mais posso esperar de você? Entrei no meu quarto sem dizer nada. Era tão inútil perder meu tempo falando com ela. Meu marido me seguiu para dentro e me assegurou que ainda era minha decisão se eu queria retirar meu consentimento. Eu disse que não sabia, que estava muito irritada para pensar claramente. Precisava me acalmar para tomar uma decisão racional. É por isso que sentei para atualizar isso aqui, pensando que poderia ajudar, e ajudou. Sinto-me muito mais leve, mas isso não significa que vou ceder às demandas da princesa. Não sei o que fazer agora, mas definitivamente não vou sair da minha casa para participar do conto de mentiras dela. Aconteça o que acontecer, vou atualizar este post. Podem contar comigo. Atualização 2. Olá a todos. Obrigada por participarem dos meus posts. Sim, vocês estavam certos ao dizer que a princesa mimada vive em um mundo ilusório. Antes disso, deixe-me responder algumas perguntas comuns dos comentários. Como Sal pode acessar minha casa na minha ausência? Depois que concordei em deixar a casa para o casamento, dei a ela a chave reserva. A varanda da frente, a sala de estar, o jardim e a piscina estão cobertos por câmeras, então me senti bem em compartilhar a chave reserva. Segundo, como o noivo de Sal acreditou nas mentiras dela de que a casa era dela? Ele nunca visitou a casa dela? Não tenho certeza de como ela conseguiu vender essa ideia. Ela está namorando ele há menos de um ano. 2 semanas antes do casamento, ela o trouxe à minha casa para dar um tour pela casa enquanto eu estava no trabalho. Depois que escrevi a atualização naquele dia, discuti meus pensamentos com meu marido. Embora ele estivesse do meu lado, dizendo que a decisão era minha, ele estava preocupado que se eu desistisse, o casamento de sua irmã seria cancelado e a reputação de seus pais seria arruinada. Eu disse, vamos falar com seus pais. Então fomos até a casa deles e contamos sobre o plano de Sal de nos excluir do casamento. Aparentemente, eles já sabiam e parecia que estavam de acordo com isso. Meu marido perdeu a cabeça e disse, vocês sabiam que ela estava nos excluindo do casamento e estavam de acordo com isso? Minha sogra respondeu em voz baixa, achávamos que vocês também estavam de acordo com isso. Nenhum de vocês nos perguntou por que ela não havia enviado o convite. Nesse ponto, me perguntei se estávamos errados ao supor que estávamos convidados para o casamento porque seria realizado em nossa casa. Meu marido e eu nos entreolhamos em estado de choque. Meu marido gritou com eles. Vocês percebem que não haveria casamento se eu desistisse da decisão? E se contarmos a verdade aos sogros dela? Minha sogra entrou em pânico e nos pediu para não fazermos isso. Meu sogro interveio e me perguntou gentilmente se eu ficaria bem em comparecer ao casamento se ele enviasse o convite agora. Fiquei em silêncio e não respondi porque estava furiosa. Meu sogro pediu à minha sogra que ligasse para Sal e pedisse que ela nos enviasse o convite imediatamente e se desculpasse conosco. Minha sogra hesitava em ligar para ela, mas meu sogro a olhou com olhos vermelhos. Minha sogra tremendo ligou para ela. Meu sogro pediu que colocasse o telefone no viva voz. Sal atendeu a chamada e gritou com minha sogra por interromper sua sessão de spa. Minha sogra disse que era urgente e que meu sogro queria que ela nos convidasse para o casamento, a mim e ao meu marido. Sal ficou furiosa e disse, de jeito nenhum estou convidando aquela vaca. Ela se acha muito esperta. Minha sogra tentou interrompê-la e sussurrou que estávamos lá com eles, mas a princesa estava ocupada demais falando mal. Ela disse, se ela conhecer meus sogros, ela vai me ofuscar. Quero ser a mais bonita no meu dia de casamento.
Além disso, você sabe como ela sempre fala sobre diferentes coisas: empregos, carreiras, investimentos e aquelas blá 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 para chamar a atenção de todos. Não quero isso no meu casamento. Todos deveriam se concentrar em mim. Se ela estiver presente, vai me fazer parecer burra. Então não, ela não está convidada para o meu casamento. Ela desligou. Suspirei: eu te faço parecer burra porque você é burra, e saí da casa. Quando meu marido se levantou para ir embora, meus sogros pediram que ele me acalmasse e disseram que conversariam com Sal para fazê-la se desculpar. Desculpas, minhas narinas. Enquanto isso, Sal me enviou uma mensagem de texto dizendo que eu deveria tirar nossos retratos do corredor e sair de casa depois de supervisionar a organização de amanhã. Ela disse que seu noivo chegaria ao local com a família às 10 horas da manhã, então eu deveria sair antes disso, mas certificando-me de deixar seus pais lá antes de ir. O organizador do casamento cuidaria de tudo. Ela ficaria na casa de uma amiga depois da despedida de solteira e iria direto para o salão de beleza de lá e chegaria ao local como noiva. Mostre a Sua Alteza que vou planejar o casamento perfeito para ela. Quando chegamos em casa, já era tarde da tarde. Liguei para o chaveiro e troquei as fechaduras da casa. Mais tarde naquela noite, meu marido ligou para meu sogro e disse que não permitiríamos que o casamento fosse realizado em nossa casa, então era melhor procurar outro local. Meu sogro tentou ligar para Sal, mas ela estava ocupada bebendo em sua despedida de solteira. Meu sogro ligou novamente em pânico perguntando o que deveria fazer. Meu marido sugeriu que se ele quisesse salvar sua reputação, seria melhor ligar para os convidados do seu lado e cancelar o convite, dando qualquer desculpa adequada, porque não havia como o casamento acontecer na data e no local programados. A noite foi emocionante, só de imaginar as expressões no rosto do meu sogro quando a verdade veio à tona. Por volta das 6 da manhã no dia do casamento, minha campainha tocou. Era o decorador de casamento. Ele estava lá para começar os preparativos para o casamento. Eu disse que era minha casa e que não haveria casamento lá. Ele ficou confuso e disse que Sal e seu noivo haviam feito a reserva para aquele dia. Eu disse para ele ligar para eles porque minha casa já não estava disponível. 1 hora depois, o noivo de Sal veio bater na minha porta. Eu abri a porta e ele perguntou se Sal estava em casa porque ela não estava atendendo o telefone. Eu disse que não, ela não estava aqui porque essa não é a casa dela. Ele disse: talvez haja alguma confusão aqui. Sou o noivo dela e temos um casamento hoje nesta casa. Suponho que você seja a cunhada dela. Vi suas fotos no corredor outro dia. Sorri e disse: você está certo, sou a cunhada dela, mas há mais verdades por vir. Vamos começar com a mais básica: está em minha casa e eu moro aqui. Sal e meus sogros moram do outro lado da cidade em um apartamento. A propósito, parabéns pelo seu casamento, mas não vai acontecer aqui porque mudei de ideia. Não sei o que aconteceu depois disso. Por volta das 9 da manhã, a princesa veio bater na minha porta. Não respondi. Ela ligou para meu marido perguntando o que estava errado, que eu havia expulsado o decorador de casamento. Ele disse que nossa casa não estava disponível e que ela deveria procurar outro local para o casamento. Ela gritou e bateu na minha porta pedindo para abrirmos. Eu abri a janela e gritei: se houver mais uma batida na minha porta, você pode acabar na prisão no dia do seu casamento. Se isso acontecer, ela nos amaldiçoou e nos insultou por arruinar sua vida. Ela foi embora depois que os vizinhos ameaçaram chamar a polícia. Ela bloqueou o número, mas bombardeou o telefone do meu marido com mensagens de voz cheias de insultos, chamando-o de idiota por não defender a irmã dele. Perguntei se ele estava chateado. Ele disse que estava chateado, mas ela havia provocado isso. Não pode presumir que tudo lhe será servido em uma bandeja. Ela foi ingrata e nos considerou garantidos. Ela disse ao noivo que a casa era dela e planejou o casamento aqui sem sequer pedir minha permissão. Além disso, ela nos excluiu do casamento, me chamou de vaca. O que ela espera em troca? Meus sogros não reagiram bem a isso. Eles me culpam por arruinar sua reputação. Isso me faz questionar seus valores, porque claramente estavam de acordo com sua filha nos excluir do casamento, apesar de ser realizado em minha propriedade. Quanto ao casamento dela, foi cancelado naquele dia. Minha cunhada e meus sogros foram se encontrar com eles para pedir que esperassem uma semana para que pudessem organizar outro local. Ouvi dizer que o noivo dela descobriu suas mentiras na frente de todos e disse que estava cancelando o casamento e que teria que repensar o relacionamento deles. Deus sabe o que vai acontecer agora. Estou feliz por estar fora desse drama. Tenho uma vida para levar e uma carreira para me destacar. Que Deus abençoe sua traseira mentirosa. Agora passemos para a próxima história. História 2. Meus pais cancelaram meu aniversário por causa da minha irmã mimada, que fez um escândalo para ir em uma viagem. Então eu me mudei com meu avô, que cortou o dinheiro deles e revelou que nunca me quiseram. Oi, acabei de completar 18 anos há alguns dias, mas infelizmente, meus pais cancelaram minha festa no último minuto porque minha irmã mais velha, mimada, exigiu. Para ser honesta, ela nem deveria estar aqui para a festa, e eu estava realmente feliz por isso.
Mas, como é meu azar, no dia em que ela deveria partir, todos os voos foram cancelados devido a fortes tempestades no meio oeste. Ela deveria partir para Nova York 3 dias antes do meu aniversário com um grupo de amigos, mas por enquanto, eles tiveram que adiar a viagem, e ela ficou extremamente chateada com isso, o que significa que meus pais têm andado pisando em ovos ao redor dela, porque realmente não querem irritá-la. Quero dizer, eles não ousariam. Afinal, ela é a filha preferida da nossa família, tanto que na manhã do meu aniversário, exigiu que meu aniversário fosse cancelado porque se ela não pudesse se divertir, eu também não poderia. E claro, meus pais nem pensaram 2 vezes antes de enviar uma mensagem para cada pessoa que havia sido convidada. Eu descobri muito mais tarde, por volta da tarde, quando estava esperando pacientemente que todos os convidados chegassem, mas ninguém vinha. E quando finalmente perguntei aos meus pais por que ninguém havia chegado, mesmo às 7 da noite, eles finalmente me disseram que haviam cancelado a festa sem nem sequer me perguntar, porque minha irmã estava muito chateada e eles não achavam que seria certo ter uma festa quando ela estava naquele estado. Foi aí que perdi completamente a paciência e comecei a gritar com meus pais porque era tão injusto. Meus pais sempre agiram de maneira muito diferente com minha irmã, atendendo a todas as suas necessidades mais do que as minhas, e esperando que eu me comprometesse e ajustasse toda a minha vida. E eu o fiz, sempre o fiz, mas isso era simplesmente demais. Foram meus pais que se ofereceram para organizar minha festa de 18 anos e convidaram todos os meus amigos e familiares para que pudéssemos ter uma grande celebração, e agora eles cancelaram tudo sem nem sequer me avisar, só porque minha irmã estava choramingando por uma viagem que foi cancelada por razões muito válidas e que nem estava sob o controle de ninguém. Meus pais também foram astutos o suficiente para dizer a todos os convidados que a razão pela qual estavam cancelando a festa era porque eu havia ficado doente de repente, e pediram a todos especificamente para não me mandarem mensagens até o dia seguinte, porque eu ficaria no meu telefone, e isso era a última coisa que eu precisava com minha enxaqueca, então ninguém me mandou mensagens e eu não consegui descobrir o que estava acontecendo até o último minuto. Assim que meus pais me disseram o que estava acontecendo, comecei a brigar com eles e a gritar. Eu estava extremamente chateada porque não era meu lugar, e mesmo assim, a única coisa que eles estavam preocupados era que eu estava sendo muito barulhenta, porque estavam preocupados que minha irmã acordasse da soneca dela. Eu não me importava nem um pouco e continuei gritando até que minha irmã desceu as escadas e começou a defender nossos pais, dizendo que eles não haviam feito nada de errado. Ela afirmou que foi ela quem disse que não queria que ninguém comemorasse ou tivesse qualquer tipo de festa no momento em que estava tão chateada, porque seria insensível. E se eu não conseguia ver isso, então realmente era a pessoa mais mimada e egoísta. A pura audácia de sequer me dizer isso depois do que ela havia feito me irritou tanto que eu simplesmente comecei a xingá-la cegamente e agarrei seu cabelo e tentei sacudi-la. Então as coisas acabaram ficando físicas, nossos pais tiveram que nos separar, e acho que não ouvimos a campainha tocar até que finalmente paramos de brigar. Meus pais estavam muito certos de que haviam desconvidado a todos, mas quando abriram a porta meu avô estava lá fora. Meu avô paterno é realmente uma força a ser respeitada, e todos na família temem e respeitam muito ele, inclusive meus pais. Então tê-lo na porta não era uma boa notícia para eles, e assim que a porta se abriu, ele entrou e começou a perguntar por que havia tanto grito e xingamentos, e olhou para mim em busca de respostas porque, bem, eu era a que mais estava xingando. Normalmente eu não contaria a ninguém sobre o tipo de tratamento que recebo dos meus pais porque é muito mesquinho, mas desta vez eu não tinha absolutamente nada a perder e contei tudo ao meu avô. Eu estava muito chateada com meus pais e minha irmã, e não achava que valia a pena tentar esconder a verdade, porque isso só os encorajaria a me tratar ainda pior. Era a hora de falar, e eu falei. Também disse a ele que o fato de minha irmã ser tratada como a favorita não era nem mesmo um incidente isolado. Era algo com o qual tive que lidar todos os dias nos últimos 18 anos da minha vida. Mas esse incidente foi o limite, e eu não podia suportar mais. E assim que terminei de falar sobre isso, pude ver que meu avô estava absolutamente horrorizado. O choque era visível em seu rosto, e em alguns segundos, ele gritou com meu pai e começou a repreendê-lo, e descobri muitas coisas que até então eu não tinha ideia. Meu avô começou a repreender meu pai porque aparentemente, ele estava enviando dinheiro para meus pais todos os meses durante os últimos anos. Porque meus pais estavam lutando para manter seu negócio em funcionamento e também para sustentar nossa família. Então realmente, era meu avô quem estava nos sustentando o tempo todo, e até essa festa, que meus pais estavam prestes a levar o crédito. Tudo havia sido pago pelo meu avô. Meu avô disse aos meus pais que eles realmente o decepcionaram ao me tratar dessa maneira, porque pela forma como eu estava agindo, era muito óbvio que eu havia sido traumatizada devido ao favoritismo deles em relação à minha irmã. Meus pais ouviram em silêncio enquanto ele falava, mas minha irmã, sendo a
tola absoluta que é. Tentou discutir com ele e lhe disse que a única razão pela qual ela havia pedido para cancelar isso foi porque estava absolutamente arrasada que sua viagem a Nova York, que esperava meses, havia sido cancelada por um futuro previsível, e que era realmente insensível da minha parte ter uma festa enquanto ela estava sofrendo. Mas meu avô não tinha tempo para ela nem para as bobagens que estava dizendo e lhe disse na cara que ela era o epítome do direito por sequer exigir que eu cancelasse minha festa de aniversário de 18 anos apenas para acomodar seus sentimentos sobre uma viagem que poderia fazer mais tarde. Ele disse que o mundo não girava em torno dela, e acho que isso deve ter sido uma novidade para ela. De qualquer forma, discutir com meu avô deixou minha irmã ainda mais irritada e, eventualmente, ele simplesmente disse aos meus pais que não os apoiaria mais, e que agora estavam por conta própria. Então, ele me disse para fazer as malas e ir com ele se eu quisesse me mudar, porque claramente meus pais não estavam fazendo a coisa certa e só se importavam com minha irmã. Mesmo quando meu avô disse isso, a única coisa que parecia indignar meus pais era o fato de que meu avô havia dito que não receberiam mais nenhum apoio financeiro dele. Eles nem pareciam se importar com o fato de que ele havia oferecido deixar eu me mudar com ele, e eu estava prestes a aceitar sua oferta, o que só mostra que meu avô estava completamente certo sobre eles não darem a mínima para mim. Então, não perdi tempo, subi as escadas enquanto meus pais tentavam negociar e discutir com meu avô para que ele não retirasse seu apoio, e rapidamente fiz minhas malas. Depois desci as escadas e fui com meu avô, que nem olhou para trás para seu filho uma última vez. Enquanto íamos para a casa dele, ele até se desculpou comigo por tudo que eu havia passado e disse que deveria ter tomado essa decisão há muito tempo. Não sei o que isso significa, mas estou muito feliz de estar morando com ele agora. As únicas pessoas que estão infelizes com esse arranjo são, obviamente, meus pais, e eles têm tentado implacavelmente entrar em contato comigo. Ainda não os bloqueei, mas também não tenho respondido. Não atendi nenhuma das suas chamadas e nem respondi a nenhuma das suas mensagens, mas tenho lido todas. Minha mãe e meu pai continuaram me enviando mensagens para se desculparem comigo e diziam que realmente não pensaram direito, que sempre colocaram minha irmã em primeiro lugar porque ela era mais delicada e seus sentimentos eram mais frágeis, e ao fazer isso, nem perceberam que estavam me negligenciando e lamentavam muito. Eles realmente tentaram muito fazer parecer que só me negligenciavam porque achavam que eu era forte o suficiente para lidar com isso, mas sejamos realistas. Minha irmã tem quase 5 anos a mais do que eu, e se há alguém que deveria ser forte o suficiente para lidar com o fato de que tinha que dividir seus pais comigo, deveria ser ela. Então, não acreditei em uma única palavra do que meus pais estavam tentando me dizer, e sabia que eles só estavam agindo assim porque queriam que eu voltasse para que meu avô continuasse a apoiá-los. Tudo o que eu queria deles era apenas um pedido de desculpas genuíno, mas isso nunca veio, e isso começou a me irritar muito. Então, esta manhã, eu disse ao meu pai para parar de me enviar mensagens e disse que sabia que eles estavam fazendo isso apenas porque queriam que meu avô continuasse a apoiá-los, e não precisava das desculpas falsas deles. Já havia acabado com eles, e eles me mostraram exatamente onde estavam suas prioridades ao cancelar minha festa de aniversário sem nem mesmo me perguntar. Isso realmente foi a gota d'água, e agora não voltaria para eles. Em vez de se desculpar, meu pai então me escreveu de volta e disse que sabia que me haviam tratado injustamente e também minha mãe, mas estavam dispostos a se desculpar por isso e prontos para fazer qualquer coisa para se redimirem. Cometeram um erro ao dizer que estavam dispostos a fazer qualquer coisa, porque aproveitei essa oportunidade para lhes dizer que só aceitaria voltar para eles e falar com meu avô sobre apoiá-los se e somente se eles pudessem me prometer que quando eu voltasse, minha irmã não estaria mais morando conosco. Afinal, ela tem 23 anos e está trabalhando há 2 anos, deveria ter economizado dinheiro suficiente para se mudar a esta altura, então nem acho que estava sendo tão injusta. Mas meus pais acham que estou sendo ridícula e insensível, então agora me pergunto se sou a pessoa ruim por dizer aos meus pais que só voltarei a morar com eles se minha irmã se mudar. Edith, olá, então todos queriam saber exatamente por que não falei com ninguém da minha família sobre como meus pais me trataram. Bem, para começar, acho que mencionei na minha postagem original que antes tudo tinha sido apenas pequenos incidentes mesquinhos. Lembro-me de sempre me dizerem que tinha que deixar a última fatia de pizza ou o último pedaço de qualquer comida que fosse pedida para minha irmã, se ela gostasse, e se ela não gostasse, só então me permitiam terminá-la. Da mesma forma, não me permitiam comprar ou usar o tipo de roupa que ela gostava. Meus pais me diziam que ela tinha seu próprio estilo pessoal e que eu nunca deveria tentar copiá-lo, e isso significava que não podia usar nada que estivesse na moda. Na maioria das vezes eu era forçada a usar as roupas dela, já que éramos quase do mesmo tamanho. Raramente conseguia comprar algo novo porque meus pais achavam que era inútil, então, você sabe, esse tipo de coisa. Ela sempre foi uma grande prioridade para meus pais, e embora essas coisas sejam mesquinhas, elas se acumulam.
Infelizmente, nunca pensei que isso fosse importante o suficiente para mencionar aos meus parentes, e mesmo que o tivesse feito, duvido muito que essas fossem razões suficientes para alguém querer me tirar de casa ou oferecer para eu me mudar. Por isso, simplesmente fiquei em silêncio sobre isso, porque caso contrário, só deixaria meus pais ainda mais irritados. E quanto ao meu avô, disse que ele é uma força a ser respeitada porque literalmente todos na família o admiram e respeitam. Na sua época, ele foi um dos melhores advogados e ganhou muitos casos difíceis. Ele é extremamente moralmente correto, leva um estilo de vida muito disciplinado, e sem mencionar que é extremamente rico também, então obviamente não é necessário dizer que todos na família o admiram. Se eu quisesse, poderia ter falado com ele sobre como meus pais me tratavam, mas até o ano passado, meu avô estava realmente ocupado cuidando da minha avó, que estava em seus últimos estágios de vida. Ele estava um pouco ocupado demais com isso, e eu não queria incomodá-lo com minhas queixas mesquinhas contra meus pais quando ele já estava lidando com tanto. E depois que minha avó faleceu, ele estava de luto, então não achei que valesse a pena mencionar isso. De qualquer forma, agora que ele se ofereceu para me ajudar, estou muito grata por isso. Sempre tivemos uma boa relação, então não é surpreendente que ele tenha oferecido para me deixar morar com ele até que seja a hora de eu ir para a faculdade. Ele até me disse que cobrirá todas as despesas disso até que eu esteja trabalhando. Atualizações 1. Olá, decidi que vou manter a condição que coloquei para meus pais. Obviamente não tenho intenção de voltar a morar com meus pais, mesmo que expulsem minha irmã. Só quero ver se realmente fazem isso, só isso. Isso me permitirá saber se realmente estão sérios sobre querer que eu volte e se acham que minha irmã é mais importante do que o apoio financeiro do meu avô. Não disse nada ao meu avô sobre isso, mas para ser justa, também havia muitas coisas que ele havia me escondido e que só descobri recentemente, então acho que é justo. Refiro-me ao fato de que o tempo todo, meu avô sabia que meus pais realmente não me queriam, e ainda assim nunca fez nada a respeito. Na verdade, nunca soube porque exatamente meus pais preferiam minha irmã, mesmo que ela não tivesse nenhuma qualidade que explicasse o comportamento parcial deles. Foi meu avô quem me explicou recentemente que meus pais inicialmente planejavam ter apenas um filho, mas depois, 5 anos depois de minha irmã nascer, minha mãe engravidou de mim. Eles planejavam interromper a gravidez, mas meu pai cometeu o erro de contar aos pais de minha mãe sobre isso, e eles estavam bastante insistentes de que, se meus pais foram abençoados com outro filho, seria errado rejeitar essa bênção. Assim, meus avós maternos convenceram meus pais a me ter, mas, infelizmente, tiveram um terrível acidente de carro quando minha mãe estava no 8º mês. E depois de lutar por suas vidas durante algumas semanas, ambos sucumbiram aos ferimentos. Obviamente, minha mãe estava devastada, e teve uma espécie de crise psicótica enquanto estava grávida, onde começou a me acusar de trazer má sorte para sua vida. Ela teve que ser internada por algumas semanas, e quando voltou, estava relativamente melhor, mas meus pais subconscientemente começaram a lamentar o fato de que permitiram que a gravidez chegasse tão longe. Eles tinham toda a intenção de me dar para adoção depois que nasci, mas desta vez meus avós paternos colocaram o pé no chão e disseram que eles estavam sendo ridículos e não permitiram que meus pais me dessem para adoção. Eles eram pais relutantes, mas mesmo assim me criaram. Meu avô me contou tudo isso quando confrontei sobre o comentário que fez quando me levava para casa, sobre como deveria ter sabido melhor e ter dado esse passo há muito tempo. Então, isso é o que ele realmente quis dizer com isso, e eu concordo, ele definitivamente deveria ter feito isso. De qualquer forma, agora que sei a verdade sobre por que exatamente meus pais me trataram de maneira diferente, sei que nunca voltarei para eles. Da maneira como estou tratando eles agora, é completamente justificado. Eles me puniram por anos por algo que nem sequer foi minha culpa. Pelo menos, sou melhor que isso e os punirei por coisas que são realmente culpa deles. E ainda estou um pouco chateada com meu avô por não ter me contado a verdade antes, mas de certa forma entendo que essas coisas são difíceis de falar, especialmente com alguém que ainda é uma criança. Mas ele é a única pessoa em quem posso confiar agora, então estou tentando não ficar tão brava com ele. Atualizações 2. Faz 1 semana e 4 dias desde que me mudei de casa, e meus pais têm me enviado mensagens, tentando me fazer mudar de ideia sobre a condição que propus, mas não respondi a eles. Não achei que fosse necessário falar com eles até que tomassem uma decisão. Não tentaram me ligar nem me mandar mensagens nos últimos 3 dias, e pensei que finalmente haviam desistido, mas hoje, enquanto saía da escola, vi que minha irmã estava lá fora, e não tive um bom pressentimento sobre isso, então pedi a um dos meus amigos para me acompanhar até em casa. Ele é jogador de futebol, então é um pouco maior, e sabia que se minha irmã tentasse fazer algo estranho, ele estaria lá para me defender. Ele e eu somos amigos há muito tempo, então confio nele implicitamente, e ele sabe literalmente tudo, inclusive o que mencionei sobre minha família. Então ele concordou em me acompanhar até em casa, e minha irmã nos seguiu em silêncio, o que realmente me inquietou. Então, no meio do caminho, decidi me virar e confrontá-la sobre o que exatamente estava tentando fazer.
Ela me disse que não estava disposta a falar sobre essas coisas na frente de um estranho, mas eu disse que não estava disposta a falar com ela de jeito nenhum. Ela então começou a me dizer que nossos pais estavam muito estressados e chateados, e tudo isso por minha causa e por causa de como eu estava me comportando. Depois, mencionou que ontem nossos pais finalmente lhe disseram que eu não voltaria para casa nem falaria com meu avô sobre apoiá-los novamente até que se recuperassem, a menos que ela fosse expulsa de casa. E ela estava lá para me confrontar sobre isso porque achava que eu estava sendo extremamente injusta. Achei ridículo da parte dela pensar que eu dignificaria isso com uma discussão, então simplesmente disse que se eu não pudesse ser feliz, então ela também não. Essa é exatamente a lógica que ela usou para cancelar minha festa, e acho que também deve se aplicar a ela. Então, me virei para voltar para casa, mas ela começou a gritar comigo e disse que eu era um ser humano horrível, mas nem me dei ao trabalho de responder ou sequer me virar. Continuei andando com meu amigo e fiz um gesto grosseiro, e acho que o fato de ter feito um gesto grosseiro foi o que a enfureceu, porque a próxima coisa que soube foi que ela me atacou e eu estava no chão. Eu estava usando uma mochila, então pude sentir o peso dela, bem como dela em minhas costas. Felizmente meu amigo estava literalmente lá, porque em segundo senti que minha irmã estava sendo levantada, e quando finalmente consegui me levantar e me sacudir, vi que meu amigo estava literalmente segurando-a com um braço só, e mal tinha suado. Então, acho que estava certa em pedir a ele que me acompanhasse até em casa, já que minha irmã sempre teve uma veia violenta, e eu sabia disso. Estava extremamente irritada que ela sequer pensasse que poderia me atacar e sair impune, então andei até ela, dei-lhe um tapa muito forte e disse que, se tentasse fazer algo estranho de novo, eu a denunciaria à polícia, e com todos os problemas que já havia causado aos seus queridos pais, estou bastante certa de que eles não apreciariam mais isso. Ainda assim, ela teve a audácia de tentar continuar discutindo comigo, mas depois disso meu amigo e eu continuamos andando, e depois desse tapa, ela não me seguiu mais. Quando cheguei em casa, contei tudo ao meu avô e ele estava prestes a chamar a polícia, mas eu disse que nem valia a pena. Ela era apenas uma perdedora, e estou bastante certa de que já havia aprendido a lição. Além disso, estou certa de que ela já estava em uma posição arriscada em relação aos nossos pais. Finalmente contei ao meu avô sobre o que disse aos meus pais, a condição que lhes coloquei. Pensei que meu avô ficaria chateado, mas ele literalmente riu comigo porque achou que foi realmente astuto, e concordou que meus pais definitivamente mereciam ser enganados. Então foi isso, e embora eu esteja me sentindo um pouco dolorida por ter sido empurrada ao chão, me senti bem ao finalmente dar um tapa na minha irmã porque ela realmente merecia, e fazia tempo que eu esperava fazer isso. Agora só espero que meus pais e minha irmã tomem isso como uma lição e me deixem em paz. Atualizações 3. Olá, faz quase um mês desde que me mudei, e em setembro, devo começar a faculdade, então só vou morar com meu avô nos próximos meses. Como a escola já acabou oficialmente, tive minha formatura do ensino médio há alguns dias, e meu par no baile de formatura foi meu namorado, o amigo jogador de futebol de quem falei na minha última atualização. Sim, alguns de vocês adivinharam, e só queria compartilhar essa pequena e feliz notícia antes de entrar no que aconteceu com meus pais e minha irmã. Então, após meu desentendimento com minha irmã, recebi uma mensagem dos meus pais 2 dias depois dizendo que chegaram a uma conclusão sobre o que queriam fazer, e que iam deixar minha irmã continuar morando com eles porque, claramente, eu não era o tipo de pessoa que queriam perto dela, já que sempre fui ciumenta e mesquinha. Disseram-me que a única razão pela qual queriam que eu voltasse era porque precisavam do apoio financeiro do meu avô, mas o irmão mais velho da minha mãe decidiu intervir como sócio e investidor no negócio, então não precisavam mais disso, e também não queriam que eu estivesse por perto. Estou bastante certa de que pensaram que isso ia ferir meus sentimentos, mas eu já sabia das verdadeiras intenções deles desde o início, então essa revelação não me fez absolutamente nenhuma diferença, e nem respondi a essa mensagem. E suponho que o fato de eu não ter respondido os incomodou, porque me enviaram outra mensagem algumas horas depois, dizendo que iam me bloquear agora porque eu era uma pessoa horrível, assim como minha irmã disse. Não só eu era horrível e insensível, mas também era violenta e ingrata. Violenta porque, obviamente, dei um tapa na minha irmã no outro dia. E não é surpresa nenhuma que tenham escolhido ignorar o fato de que minha irmã foi quem me provocou e me atacou, me empurrando ao chão. Ou melhor ainda, nem acho que soubessem disso, porque minha irmã não deve ter contado a eles. E ingrata porque, depois de tudo que meus pais fizeram por mim, ainda tive a audácia de agir como se fossem maus pais. Eles mencionaram como me criaram e gastaram tanto dinheiro me alimentando, me mandando para a escola e me vestindo. Realmente não entendo por que os pais trazem à tona essas coisas quando estão em uma situação difícil, porque acho que é praticamente o mínimo que podem fazer pelos filhos, e isso não os torna especiais. Mas suponho que, na opinião dos meus pais, eles acham que o mínimo é mais do que suficiente, e eu deveria tratá-los como meus salvadores por tudo isso. De qualquer forma, realmente queria responder a isso, mas decidi não fazê-lo porque seria apenas uma perda de tempo.
Então, antes que pudessem me bloquear, eu os bloqueei primeiro e agora estou feita. Meu avô e eu estamos vivendo bastante felizes e até agora, fui aceita em muitas faculdades de minha escolha. Ainda estou esperando ouvir de algumas das melhores, e então meu avô cobrirá todas as despesas, como me prometeu antes. Ainda estamos tentando nos acostumar a morar juntos, porque ainda me vejo ficando brava com ele ocasionalmente por não me tirar da casa dos meus pais antes. Mas pelo menos ele está tentando consertar isso mais tarde na vida. Ele deve ter tido suas limitações também, e sei que realmente lamenta não ter podido me ajudar quando eu realmente precisava. Mas agora estamos trabalhando nisso juntos para que eu nunca tenha que lidar com meus pais sozinha novamente. Com sorte, eles também não entrarão mais em contato comigo. Atualizações 4. Olá, passou-se um ano completo desde a minha última atualização, e muito obrigada por todos os comentários adoráveis e mensagens de apoio. Estou indo bem agora e pelo que sei, toda a minha família cortou o contato com meus pais e minha irmã. A família do lado da minha mãe ainda está em contato com eles, mas graças ao meu avô, ninguém do lado do meu pai fala mais com eles. A maioria das pessoas não sabia como eu estava sendo tratada porque, bem, nunca falei sobre isso. Mas depois que meu avô começou a dizer às pessoas que ele não estava mais em contato com meus pais, elas começaram a descobrir exatamente por que tivemos essa briga, e meus pais acabaram sendo ostracizados. Não acho que tenham ninguém a quem culpar por essa situação além deles mesmos, então, sabe, é karma, eu acho. Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que minha irmã tem feito, mas ouvi de algumas pessoas que ela finalmente se mudou e está vivendo de forma independente desde a semana passada. Para ser honesta, essa é a notícia que me lembrou de atualizar vocês aqui. Meu namorado e eu ainda estamos indo bem e nos vemos nos fins de semana, já que volto para casa todos os fins de semana porque minha faculdade fica bem perto. Fiz muitos amigos aqui e realmente me sinto como uma nova pessoa. Para ser honesta, meu avô e eu também conseguimos trabalhar em nosso relacionamento e estamos mais próximos do que nunca agora. Ele é minha pessoa favorita no mundo todo, e não acho que nada possa mudar isso. Ele cometeu erros no passado, mas bem, quem não cometeu? Eu o perdoei, e seguimos em frente com tudo. Então sim, agora estou muito feliz. Obrigada, pessoal!